Bem, se o contribuinte ele teve aí rendimentos em 2024 superiores a 33.888, que vai dar ali na média de 2 salários mínimos por mês. Se o contribuinte ele fez atualização em 2024 de forma voluntária de algum imóvel e pagou ganho de capital, ou se ele também vendeu e também teve ganho de capital, ele precisa declarar. Se ele teve ali algum tipo de rendimento independente do valor no exterior, ele também precisa declarar. Mas também aqueles que teve rendimentos isentos superiores a R$ 200.000, aquele contribuinte que tem patrimônio superior a R$ 800.000 e também aquele contribuinte que operou aí na Bolsa de Valores e que no montante em 2024 seja superior a R$ 40.000. Bem, a forma mais precisa seria informar através da declaração pré-preenchida, fazer essa importação que só está disponível a partir do dia 1º de abril. Mas caso o contribuinte queira enviar antecipadamente, ele vai ter que somar e pegar todos os seus informes de rendimentos recebidos no ano 2024 de todas as fontes pagadoras e informar uma a uma os rendimentos, os valores do desconto, de imposto de renda, tudo. Bem, plano de saúde, recibo médico, nota fiscal, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, alguns procedimentos estéticos, não todos, basicamente todos os procedimentos de saúde que vincula você ou o seu dependente, como um filho, um esposo, um cônjuge, você consegue abater no imposto de renda. A venda, se você tiver ganho, algum tipo de ganho, você precisa primeiramente fazer a declaração do ganho de capital, que é o valor da venda menos da compra. Você tem que pagar um imposto chamado ganho de capital. Após isso, você importa para a declaração e vai informar lá em bens e direitos. Se for o primeiro ano, vai informar só em 2024, 2023 vai estar zerado. E se já é o mesmo imóvel de anos anteriores, é só repetir o saldo. Bem, a alíquota de imposto de renda pode chegar até 27,5%. E a tabela progressiva se dá conforme for os seus rendimentos. Quanto maior for o seu rendimento anual, maior será a alíquota aplicada no programa. Os aluguéis você vai informar lá em rendimentos recebidos de pessoa física ou no exterior e vai ter uma coluna lá só para aluguéis. Então você vai informar os valores que você recebeu mês a mês no ano 2024. Se houve a retenção durante o ano 2024 e durante o programa foi identificado que foi pago a maior, então você vai ter um valor a receber. Então no final da declaração vai ter lá um saldo a restituir e você vai informar por onde quer receber, se é por via Pix ou por conta bancária. Os principais erros se dão principalmente com recibos. Recibos uniformes de rendimentos que o contribuinte às vezes ele não tem a informação correta, digamos, o plano de saúde que ele paga. Ele não pega aquela informação, o resumo anual, ele só tem uma estimativa de valores pagos, ele simplesmente coloca ali. Então isso aí vai se dar um erro, tem muita probabilidade, porque não é a informação oficial que o plano informou. Também há algumas despesas médicas, o contribuinte não tem um recibo, ele simplesmente adiciona o valor que foi pago. Então muito provavelmente isso aí vai dar um erro. Também em relação aos recebimentos, os recebimentos que ele teve, ele tem que ter o documento oficial dos informes de rendimento. Caso ele não tenha e simplesmente informe o valor, tem muita também chance de dar erro. Você vai informar lá em bens e direitos a sua posição anual em 2024, ou seja, o saldo que você tinha, o valor e quantidade no final de 2024. Agora as operações que você teve, como compra, venda, se você teve lucro ou prejuízo, tem uma opção específica lá embaixo na declaração em operações de renda variável que você vai informar se houve aí lucro ou prejuízo durante os anos. E também se você recebeu aí algum tipo de aluguel de fundo imobiliário, ou juros sobre capital próprio, ou dividendo de ações, você também vai informar esses recebimentos lá na declaração. Pensão alimentícia, ela é considerada isento para quem recebe. Então você vai lá em rendimentos isentos e não tributáveis, vai ter lá, uma das opções vai ser pensão alimentícia. Vai informar o valor total e o valor que recebeu no ano 2024 e de quem recebeu. A malha fina é quando a declaração entra em pendência. Muitas vezes é por erro, mas também a Receita ela alerta alguns contribuintes em relação ao documento. Ela pede para no ano subsequente o contribuinte informar, só confirmar aquele recibo, porque a Receita não teve confiança naquela informação. Então um dos motivos é esse, ela pede para só confirmar aquela declaração, aquela informação que você declarou, ou se você informou alguma coisa errada. Aí ela vai alertar e se foi algum erro, ela vai dizer o que é que está errado e vai pedir para você alterar. A declaração de imposto de renda iniciou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio.
Bem, se houver atraso e o contribuinte não declarar, o valor mínimo da multa é de R$ 165,74, sendo que essa multa pode chegar até 20% do imposto devido caso dê imposto a pagar. Bem, primeiramente, ele tem que informar lá em bens e direitos que ele é sócio da sua empresa, informar sua participação, informar os dados da empresa e depois vai informar lá em rendimentos isentos e não tributáveis os dados da empresa e o valor total que ele recebeu de dividendos no ano 2024. Rendimentos como dividendos, algum tipo de indenização trabalhista. O pessoal acima de 65 anos na sua aposentadoria tem uma parcela isenta já de imposto de renda e também aqueles contribuintes que têm alguma moléstia grave, que deu entrada para isenção de imposto de renda, vai ter lá para informar os seus rendimentos isentos. Bem, se for um recebimento de pensão, vai informar lá em rendimentos isentos. E se for de aposentadoria, vai ter a sua parcela. Lá no informe de rendimento vai ter uma parcela que já é considerada isenta, que você vai informar lá em rendimentos isentos. E a diferença vai informar em rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Sim, você pode enviar tanto através do programa gerador, que é a forma mais comum, tanto pelo site da Receita Federal, como também pelo programa da Receita Federal é possível enviar. Se você doou durante o ano 2024 para alguma entidade realmente registrada, tudo direitinho, você vai declarar lá em doações no campo, vai colocar os dados da empresa e até 6% do seu imposto, que caso dê imposto a pagar, você consegue diminuir referente a essa doação. Bem, você pode informar como deduções de dependentes gastos escolares, como parcela de escola, parcela de faculdade, e também gastos com saúde, como plano de saúde, plano odontológico e recibo ou nota fiscal também de procedimentos de saúde. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário que nossa equipe vai responder você, tá? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe aí com um colega, com aquela pessoa que você sabe que vai precisar declarar o imposto de renda e cuidado com o prazo, que vai até o dia 30 de maio, não se esqueça, cuidado com o leão.